Cara, você já parou pra pensar que hoje em dia tá cada vez mais difícil a gente ouvir o silêncio? E com ouvir o silêncio eu realmente tô querendo falar isso. Para pra pensar, às vezes eu falo por mim, né? Isso eu tô falando, tomando como base eu mesmo. Quando você vai fazer alguma tarefa, qualquer que seja, lavar uma louça ou não sei, no próprio trabalho, você sempre ou na academia, por exemplo, você sempre vai estar querendo uma coisa de fundo. Ou seja, você está ouvindo uma música, é um podcast, qualquer coisa que seja. E às vezes a gente não consegue parar e, na verdade, isso vem também daquela cultura de produtividade, que você sempre tem que estar produzindo, sempre estar recebendo informação. E o tédio, né? A gente não quer ter mais tédio, sendo que no tédio que a gente consegue ter as melhores ideias. Às vezes a gente está né, parado, pensando, matutando, né, igual o pessoal gosta de falar, costuma falar, e vem do nada uma ideia na nossa cabeça, né, ou até para meditação mesmo. Então, a gente hoje está tentando a cada momento fugir do tédio, sendo que o tédio é importante para a gente. E se a gente for parar para pensar mesmo, né, na rede social, se você for colocar os pingos nos is, é, a rede social é como se fosse uma sala com várias pessoas dando a opinião delas sobre diversos assuntos, assuntos que você né, às vezes nem vai interessar, e a gente está lá só consumindo, só consumindo. Então, isso é muito prejudicial ao longo do tempo. Por isso que às vezes a gente não consegue parar para ler um livro, porque quando você vai ler um livro, né, e você né, abaixa o ritmo do né, você diminui o ritmo, né, e tenta focar só naquilo, entendeu? E isso é muito difícil, por isso que hoje em dia é raro você ver uma pessoa que consegue ler, porque a gente está muito rápido, né? A rapidez, a gente quer consumir um máximo de informação no mínimo curto de tempo, no tempo mais curto, né? Tô querendo dizer. Então, se, né, você adianta os áudios do WhatsApp, você adianta os vídeos do YouTube, e aí você vê o vídeo todo, né? E pensa que consumiu, só que você não consumiu, porque você não parou para ver os detalhes. Né? Eu creio que se tivesse como adiantar filme, muita gente também teria adiantado filme. Mas é só um pensamento sobre essa questão de o tédio, né? Da gente tentar, né, buscar mais o tédio, buscar mais a gente parar e, né, eu sei que às vezes você vê um vídeo de autoconhecimento, alguma coisa interessante, né, uma música que você gosta, é importante, é bom, mas às vezes a gente tá precisando só de ouvir a nossa própria mente, né, a gente falando com a gente mesmo, é, tomando, né, tendo algumas ideias na nossa cabeça, e hoje em dia isso tá ficando raro demais, cara. Então, seria importante, eu acho que é interessante, porque falando de música, né? Aqui falando de música, antigamente, quando o pessoal ia ouvir música, ou assistiu até assistiu o filme, né? Era um ritual, meio que um ritual. Comer, na verdade, qualquer coisa. Para leitura, para a pessoa comer, ela parava tudo que ela estava fazendo e ia comer, né? Para apreciar a comida que ela está comendo. Hoje em dia, a gente faz tudo na pressa e sempre ouvindo alguma coisa, já acorda com o telefone na mão, ouvir música. Você ouve música de fundo, às vezes você não está absorvendo, porque na verdade o nosso cérebro, a gente não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente. É como funciona o processador do computador. É, eu esqueci como é que funciona, mas eu sei que o processador, ele.
o que diferencia, eu posso estar falando doideira aqui, mas o que diferencia um processador rápido de um lento é que um ele alterna entre as coisas, entre as tarefas do computador com mais velocidade que o outro, entendeu? Mas em momento algum o processador faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu posso estar falando bobeira aqui, né? Mas pelo que eu lembro é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que a nossa mente, a gente não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente alterna entre a nossa atenção entre as coisas. Então, o certo seria realmente a gente parar para fazer uma coisa, depois fazer outra, depois fazer outra, depois fazer outra. Então, principalmente, né, o que eu estava falando de música. Antigamente, né, você ouvia uma música, era um ritual. Você parava tudo que você estava fazendo e você ouvia aquela, sentava para ouvir aquela música, né, no disco, no que quer que seja. Hoje em dia a gente ouve música como plano de fundo e, né, é isso. E não é a forma mais saudável. E às vezes é por isso que a gente anda muito ansioso, muito cheio de informação, muito exausto, sem saber de onde vem essa exaustão. Então, eu não sei. Eu acho que a gente poderia refletir nisso, né? Tentar reduzir o barulho. O barulho tá vindo de todo lugar, né? Das redes sociais, do YouTube, qualquer coisa que seja. Então, seria interessante isso. Só um pensamento.